Olá, boa tarde, tudo bom? Nós estamos aqui com um projeto de ajudar você a ter o seu grande sonho da sua aprovação em concurso público. Meu nome é Michel Vinagre, sou professor mestrando em criminalística e professor de direito penal e legislação penal extravagante. Nós vamos estar começando esse ciclo de aulas aqui no canal, algumas coisas no Instagram, e vamos começar falando sobre princípios, né, do direito. Nós vamos estar falando sobre um princípio jurídico, né, que é o princípio da bagatela, ou também conhecido como insignificância, né, que cai muito em concurso público, e nós vamos estar trabalhando ele na parte geral do código, na parte especial e em legislação extravagante, né, que é o nosso carro-chefe aqui, para que os amigos... Então, nós vamos mostrar o princípio da insignificância dentro do direito ambiental, dentro da Lei Maria da Penha, dentro da Lei de Tráfico de Drogas, dentro da Lei de porte ilegal de arma de fogo. Então, nós vamos estar aqui trabalhando, né, toda essa sistemática, né? Mas primeiro é bom a gente se assemelhar com algumas condições, até porque as provas hoje elas estão bastante ousadas, né? Caiu o princípio da bagatela em Mato Grosso do Sul, São Paulo, né? Então cai muito recente, né? Inicialmente, né, a gente tem que destacar que o referido princípio ele não tem previsão legal, né? A maioria dos princípios, né? Ele tem uma consolidação, né, jurisprudencial do STJ e do STF. Ele surge ali no direito romano com o de minus nocurate praetor, ou seja, os juízes, os tribunais não cuidam do que é mínimo, do que é insignificante. Essa discussão, né, todos os órgãos públicos, desde o seu nascimento, ainda que não seja um nascimento, né, institucionalizado, né, ele sempre teve uma dificuldade sobre gerir a sua demanda, né? Então, realmente, poxa, se a gente tem uma demanda tão grande, por que a gente vai se preocupar com coisas pequenas? Então, seria isso, né? O direito romano utilizou isso, né? E utilizava isso até no direito privado também. O direito penal, né, era incorporado na década de 70, né? Por Claude Roxin, né, da teleologia sistemática, né, teleológico, né? Roxin. Então, na verdade, né, o direito penal ele não deve se ocupar de assuntos relevantes, capazes, né? Até porque o direito penal é o último ratio, é isso que você tem que ter em mente, né? O princípio da insignificância ele já é, né, um subprincípio da fragmentariedade, né? Então, ele já é uma modificação, né? O direito penal ele tem que intervir em questões relevantes, ele é o último ratio, como outrora falando. Então, ele tem que se ater ao que é relevante, né? Onde as medidas administrativas não pode ter a penal, né? Imagine só você ser o órgão público estipular uma multa X, se aquela multa já supria ali, né? Se a penalidade, as questões cíveis em si conseguirem alcançar a sua tutela, não tem que ter direito penal. O direito penal não foi feito para espetáculo, né? Nesse sentido, né, o princípio da insignificância, ele tenta traduzir a ideia que não há crime quando a conduta praticada pelo agente é insignificante. Ele tenta fazer isso. A gente vai ver que é um instituto muito complexo, mas é isso que ele quer passar, né? Então, qual a finalidade, né, do princípio da bagatela, né? O STF ele criou, né, um termo muito interessante que é a interpretação restritiva da lei penal. Então, olha bem, o princípio da insignificância ele deve diminuir a intervenção penal, ignorar condutas irrisórias que não são relevantes ao bem tutelado. Então, essa é a criação, né? Mas qual é a natureza jurídica disso, né? É uma exclusão, né, da tipicidade material, né? Ou seja, torna o fato atípico a ausência da tipicidade material. Então, você já deve ter sabido, você já tem que ter aprendido, né? No sentido da tipicidade, ela é dividida, né? Você tem a tipicidade formal, mas a tipicidade
material. Isso que forma a tipicidade penal. A tipicidade formal, né, é você enquadrar o fato à norma. Né? O fato praticado na vida real se amolda, né, algum crime, exemplo, quando eu subtraio um iogurte dentro de um supermercado. Eu estou enquadrado no artigo 155 Código Penal? Tá, você tá. Ou seja, a tipicidade formal foi preenchida. Agora, a grande questão é, e a lesão, o perigo, né, esse bem jurídico protegido, que fizesse isso, né? O que realmente isso vai evidenciar, né? Então, no exemplo acima, você tem a tipicidade formal, mas você não tem a tipicidade material. Então, na verdade, o princípio da bagatela tem isso. Agora, algumas dúvidas para algumas questões muito interessantes. Não é o valor, deve ser analisado, né? Que reconhece em si a insignificância. Existem outros requisitos, tem que ser observado, né? Até porque valor insignificante e valor pequeno não são sinônimos, né? Não são sinônimos. Você tem que também ver a potencialidade, né, financeira da vítima, enfim. Então, por vezes, né, os casos de furto, né, às vezes aparece um valor bem baixo, mas ele não é irrisório, né? Você roubar 2 galinhas, aparentemente todo mundo ri, mas quem vive disso, às vezes, sente falta. Então você tem que ser muito, muito, muito mesmo realmente a questão do caso concreto. Esse tema cai muito, eu percebo, porque ele é muito abstrato. Então, exemplo, né? Ele não tem uma tese fixada sobre o valor. O que é necessário você analisar, né, é o contexto. Por exemplo, o STF ele tem aceitado insignificância normalmente com valores que tornam de gira de um 10% do salário. Então, hoje o salário está 1.300, nem sei se foi ou 1.240 e pouco. Então, geralmente em 100, 150 reais, né? Aquela coisa fixa. Mas não tem uma coisa abatida. O caso concreto pode demonstrar, de repente, uma subtração de 500 reais do Eike Batista, né? Eike Batista tá duro, né, professor? Mas uma pessoa aí que tem dinheiro aí, a gente vai ficando velho, vai ficando velho dizendo, do Elon Musk. Então, né, pode ser analisado isso daí, né? Agora, é inviável, né? Outra coisa observante que a gente não tem valor, né? É inviável a aplicação do princípio da insignificante ao furto praticado quando esse valor da risco possível exceder esse limite, né? Vigente à época, né? E outra coisa também, essa teoria do STF, quando o acusado é muito reincidente, ostentando diversas condenações por crime anterior contra o patrimônio. Agora, tudo que eu vou falar vai ter o outro lado, né? Então, na verdade, para que haja o princípio da bagatela, o STF, você tem que saber de cor, né? Ele dispõe de quatro requisitos cumulativos, que é mínima ofensividade da conduta do agente. Tem que ser mínima, mínima possível. Nem cabe, né, algum tipo de violência quando há qualquer tipo, a bagatela quando há violência, mas a mínima ofensividade da conduta do agente em qualquer coisa. Porque você tem que ver que há uma diferença por direito, né, quanto a violência contra a coisa e contra a violência contra a pessoa. Tanto é que alguns crimes de dano não se majora a pena pela violência do dano causado em si. Né? Alguns magistrados entendem dessa forma, porque já é o núcleo do tipo. Mas tem que ser a mínima ofensividade da conduta. Segundo requisito cumulativo, é nenhuma peculiaridade social da ação. Ela não pode desencadear, sabe? Poxa, exemplo, né? Você vê muito acontecer isso muito, tem diminuído, mas tinha muito aquelas questões de automaticamente, quando um caminhão capotava, ter todo aquela questão ali de pegar todas as coisas. Aí foram batendo em cima, né? E foram ver, não, você está respondendo por furto, né? Então, na verdade, às vezes você está ali, a pessoa pega um caminhão virou, pega 10 quilos, 1 quilo de carne. Às vezes, né, tem até adotado um procedimento prático, não se adotar ali o princípio da bagatela. Por quê? Você tem uma peculiaridade social. Se você criar, né, uma sensação de que todo caminhão capotado você pode pegar as coisas, você tem um frenesi. O que tem acontecido na prática? Né? As pessoas têm respondido por furto. No Espírito Santo, houve um frenesi sociológico lá que os policiais entraram de greve,
Na verdade, eles fizeram uma manobra jurídica, né? As esposas não deixaram eles sair, óbvio que eles poderiam sair em qualquer momento, e ficou ali parado. Então, o que aconteceu? Né? Houve muitas pessoas saqueando. Só que havia pessoas ali até, entre aspas, honestas, né? Às vezes saquearam tudo, alguma coisa caída, levavam. Então, com as imagens, né, foram todos denunciados por furto e dependendo até se aquelas pessoas já estavam em vários estabelecimentos, até mesmo como uma organização criminosa. Então a gente tem que tomar muito cuidado quanto a isso, né? Reduzido o grau de reprobabilidade do comportamento, né? Roubar a bengala de um cego, tá? Você está vendo ali, o cara foi, o cara levou, né? É algo que traria asco, né? Pô, mas é uma bengala, põe que tem um valor patrimonial, dependendo dela, né? R$ 50. Mas é uma reprobabilidade, né? Então, poxa, o comportamento do agente ele é nojento, né? Você ter inexpressividade da lesão jurídica provocada. Essa inexpressividade da lesão jurídica provocada, ela tem que ter um binômio, né? Não tem como você ter, né, essa dimensão se você também não equacionar a potencialidade financeira da vítima, que, como eu disse. Mas esses são os 4 princípios. Isso daí você tem que decorar de cor, né? Vamos algumas causuísticas, né, importantes em relação ao princípio da insignificância. Primeiro, o princípio da insignificância vezes um agente reincidente, né? Como tem se comportado? Em regra, o STF e o STJ têm afastado, né? Em regra. Como eu disse, o tema é muito abstrato, então você tem que se ater à pergunta. O STJ e o STF, né, rejeitam o princípio da insignificância. Na maioria dos casos, quando a gente é residente, sim, mas tem casos diferentes. Então vamos lá, vamos à exceção, né? Que como diz até uma grande comentarista de política, né, o diabo mora nos detalhes. Então vamos lá. A reincidência não impede por si só que o juiz da causa, né, ele reconheça ou não essa questão, à luz dos elementos concretos. Daí teve um habeas corpus, até o Barroso, né, o ministro Barroso. Deixa eu ver se eu tenho o número do habeas corpus aqui. É o HC de Minas Gerais, né? HC 123, 108, 123, 108, né? Então, o criminoso habitual, tanto o STF como negam, costumam negar, mas tem a questão, né? Tem uma diferença. O informativo 575 da STJ, né? Ele diz que a reiteração criminosa inviabiliza, né, a aplicação do princípio da insignificância nos crimes de descaminho, ressalvada a possibilidade, no caso concreto, as instâncias ordinárias verificarem que a medida é socialmente recomendável. Então, como que os tribunais têm? Olha, se você bater no tribunal, tá, pedindo, vindo de condenação do juiz de piso para o tribunal da sua área, ou o tribunal, o TRF da região, ou os tribunais do seu estado. E bater no STF querendo, ou no STJ querendo esse reconhecimento, ele não dá. Agora, ele não tira também do juiz do caso concreto. Então ele falou, olha, dá para ser, mas o julgador, né, ele dá até uma exceção, o julgador poderá aplicar o referido princípio analisando a peculiaridade do caso. Então ele abriu uma porta muito grande. Vamos combater aqui, né? De acordo com o caso completo, né, você pode sim aplicar insignificância mesmo a réu reincidente. Né? Então a gente tem vários casos. Vou ler aqui para vocês alguma peça do informativo 722. Né? Admite-se reconhecer a não comunidade furto de coisa com valor insignificante, né, ainda que antecedentes criminais. Essa é do Rogério Schietti Cruz, da sexta turma. Então, na verdade, eu acho que é isso que você tem que ter em mente. O STF, o STJ, eles não aceitam o princípio da insignificância quando há uma habitualidade, mas eles também não são contra quanto é reconhecido pelo juiz de piso no caso concreto. Então, isso significa que é só o juiz de piso absolver o tribunal que não eles mantêm? Não, não é isso, né?
Eles vão analisar a peculiaridade, etc. e tal. E vão até ser mais rígidos para no sentido de não reconhecerem. Mas o juiz do caso, por estar ali trabalhando com as especificações, ele pode sim, né, juntar elementos. O que, na verdade, a coisa até bonita dos tribunais é tipo assim, é um tema complexo, é um tema abstrato, né? É um tema que você com certeza cai mais em segunda fase, por isso que ele é interessante. Ele te dá asa em prova oral para você falar tudo isso. Não tem como você viu, não tem nenhum valor fixado, tem que sempre se ater, porque na verdade você tem que ali, você tem que ali proteger a tipicidade material, como nós falamos na introdução, o direito penal, ele não pode estar preocupado com coisas irrelevantes, né? E não é justiceiro, né? Agora, a habitualidade deletiva específica fica mais difícil, né? Ou seja, como é, quanto a habitualidade ela é só naquilo. Então, poxa, você também pode criar uma indústria, né? O cara vai lá, rouba 30, 40 reais no mercado hoje, 30 no outro, ele fez ao mês quanto aí? R$ 1.500 de furto, ele manteve até mesmo uma família. Então, você sempre tem que se ater com isso, né? O Código Penal espanhol tem uma coisa muito esquisita, porque quando a pessoa, né, tinha até um grande índice, é bem criticado, que é de turista, né? Quando a pessoa, às vezes, está ali em Madrid, né, ali andando, região, né, várias regiões turísticas, quando eles furtam e quando eles são pegos, devolver o bem a tipicidade afastada, né? Tem a questão cultural, mas é uma questão que gera realmente, né, na loteria. Você está ali, furtou 3 celulares, só pegaram um, né? Mas, com certeza, tem questões ali culturais que a gente não pode estar falando, até porque é um país de primeiro mundo, eu tenho certeza que também tem uma resposta judiciária muito mais rápida, né, do que a nossa. Nosso problema, nosso calcanhar de aqui é o gargalo mesmo, né? Então vamos lá. A habitualidade deletiva específica, né? Ou seja, o fato do réu para estar respondendo a atração penal com o mesmo delito, isso é muito interessante, até quando a gente está, se a gente um dia estudar reincidência, né? Que para o direito, né, quando a reincidência específica é algo que realmente abaliza até, né, na primeira fase da dosimetria da pena, até o aumento de pena, então é muito interessante isso, né? O parâmetro, o critério que afasta, né, o princípio de eficácia, mesmo se tratando de bem reduzido. Então, ou seja, há essa resistência. Né? Excepcionalmente, no entanto, a gente tem que ter a esse excepcionalmente, né? As peculiaridades do caso concreto pode também, de alguma forma, né, fazer isso, né? Eu tenho aqui um exemplo que eu vi nesse caso, né? É o caso do cara furtou um galo, 4 galinhas, né? Garnizé, bem interior, né? O bem avaliado era R$ 100, né? Então, foi analisado ali que mesmo já tendo uma reincidência específica, né? Havia mínima ofensividade da conduta, ausência de peculiaridade, né, social, reduzido o grau de reprobabilidade e inexpressividade da lesão jurídica. Então, foi dado aí, né, o ministro Dias Toffoli deu, né, em 2018, relativamente novo, informativo 911 do STF, né. Outra questão, né? É possível aplicar o princípio da eficácia no furto de mercadoria avaliado em R$ 29, mesmo que a subtração tenha ocorrido durante o repouso noturno, mesmo que a gente seja reincidente. Por que essa questão é interessante? A gente já está falando do princípio da insignificância no furto qualificado, não no simples. Então, essa decisão é importante porque já caiu em questão, né? No furto qualificado, qual a circunstância que pode, de alguma forma, ser dado por possível eficácia? Você mostrou lá com uma série de coisas e dentro dessa coisa aí mostrou realmente essa questão se pôs essa questão do período noturno, né? Então tem que ver isso. É possível também aplicar o princípio da eficácia, o furto avaliado em R$ 20, mesmo que o agente tenha antecedentes criminais por crimes patrimoniais, né? Então a gente vai vendo uma série de coisas nesse sentido. Estou trabalhando bem com suma, bem porque é uma questão legal, né? Agora, e a multireincidência, né? É possível a aplicação do princípio de eficácia, né? A gente tem o informativo 746, agora de outubro, agosto de 2022, né?
que a multireincidência, né, em si é isso, né? A multireincidência, né, específica, somada ao fato de acusado estar em prisão domiciliar durante reiterosas, né, criminação, são circunstâncias que invalidam, né, inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância. A gente tinha falado no costumais, a gente tinha falado até no específico, agora a gente está falando de multireincidência, não tem como, né? Então, mas mesmo nesse, há precedente no STF que afasta a tipicidade material quando o furto é irrelevante. Então você percebe que tudo tem. Então essa posição do STJ, STF de alguma parte tem, né? Tem essa questão. O ministro Barroso, né? O ministro Barroso é bem interessante para as questões criminais, né? Espero que você não tenha se atento aí a esse frenesia aí que se estourou, enfim, a gente está aqui dando aula, não está em questão comum, né? Ele vai falar o seguinte, né? A aplicação do princípio da significância envolve, né, a palavra dele, um juízo amplo, conglobante, que vai além da simples aferição do resultado material, abrangendo também a reincidência, costumais, elementos que, embora determinantes, devem ser considerados. Então, é razoável, né, segundo a palavra do Ragoso, né, concluir que a reincidência não impede por si só que a significância seja concluída. Qual a sua opinião pessoal, né? Eu sei que quando a gente está fazendo para Delta, promotoria, a gente é mais pesado. Mas a grande questão é o seguinte: o presídio, né? Assim, as instituições, né? Tem alguma, são muito mais, elas marginalizam a pessoa. Os institutos penais brasileiros, eles não trazem o princípio maior da VEP, que é a ressocialização. Também você colocar uma pessoa dentro de um sistema, né, é bem complicado. Às vezes você conversa, às vezes você tem que fazer uma ampla pesquisa de sociológica, né, ouvir as outras partes. Nos mercados, eu acho que eles tiram quase 8% do lucro já lançado, perdão, em balancete, para furto. Muita coisa, né? A gente está falando de muita coisa. Pode, esse dado que eu estou é bem antigo, mas possa ser que melhorou, piorou, então daí a gente vê que realmente é uma coisa que tem um controle sociológico, né, muito grande, né? Porque você, às vezes, está falando de um cara que roubou, mas você imagina um mercado estar ali aberto e ter 4, 5 casos desse por dia. Então, é muito questão, né? O STJ também, ele às vezes permite, mas tem exceção, né? A multireincidência específica, via de regra, afasta o princípio da insignificância do crime de furto. Entretanto, em casos excepcionais, essa corte tem dado, né, essa questão. O ministro Olindo de Menezes que teve um caso, né, de um furto simples no supermercado, barra de chocolate, que na época deu R$ 26, 2,75% do salário mínimo ele deu, e era multireincidente. Agora, o que é muito importante, né? Você saiba a justificativa dos tribunais sobre as aplicações ou não do princípio da significância. Isso que é importante para você. Tanto na questão justificativa, quanto na questão oral, quanto na questão escrita, né? Porque cai em prova objetiva, mas elas são imprescindíveis de você responder, né? Uma questão oral. Então você tem que ter principalmente essas questões. Então, ou seja, eu te passei as visões dos tribunais, mas te passei também, ó, nesse caso estão aceitando, nesse caso não estão, né? Então, é possível, né, a aplicação, sim. Agora, uma coisa também muito importante, isso daqui cai bastante. O que é? A aplicação ao réu de reincidente quanto ao crime anterior de tutela, né, que bem jurídico distinto do patrimônio, o STF chamou, eu queria que você guardasse essa expressão, teoria da reiteração não cumulativa de conduta de gêneros distintos. É termo de prova mesmo. Teoria da reiteração não cumulativa de conduta de gênero. Ou seja, quando há uma reincidência, mas não patrimonial. Então, ele também permitiu isso, né? Então, a fonte da expressão de cima foi utilizada no STF, um habeas corpus também de Minas Gerais, né? Tinha feito de Minas Gerais, o habeas corpus, teoria da habeas corpus 114, 723, se você quiser pesquisar. A ementa em si é a seguinte, né?
Furto, princípio da insignificância, incidência, né? Valor dos bens subtraídos, inexplicitade da lesão, costumaça de infrações penais cujo bem tutelado não é o patrimônio. Então a gente pegou uma pessoa aqui, né, que tinha outras infrações penais, né, não vou dar para ver aqui tudo, né, mas o interessante é que no item 4 do voto, ou da ementa, ele usa essa expressão, né, à luz da teoria da reiteração não cumulativa de gêneros distintos, a costumaça de infrações penais não tem o patrimônio como é tutelado pela norma penal, pode ser valorada, porque ausenta séria lesão à propriedade alheia. Então, é realmente interessante isso daí. Então, vamos lá, vamos dar uma avançadinha aqui, para a gente não ficar, né? A questão também você tem que ver a proporcionalidade, né? A proporcionalidade era muito interessante. Deixa eu achar um julgado aqui, eu vou pedir só um minutinho para vocês, que é sobre reincidência. Deixa eu ver se eu acho aqui. O STF, na verdade, o que ele quis criar, né? Não consegui achar. Ele quis achar um meio termo. A minha impressão, ou seja, ao invés de absorver a tipicidade material da conduta, aplicou outros benefícios mais benéficos. O que aconteceu? Nesse caso, né, de conduta, quando há uma reincidência não patrimonial, também houve uma construção jurisprudência muito interessante. Ou seja, em vez de você absorver pela tipicidade material, né, aplicou benefícios mais benéficos, né? Substituição da pena preventiva de liberdade, estiva de direito, né? Tem um caso, né, que houve a possibilidade, né, de aplicar o regime inicialmente aberto ao condenado por furto, mesmo sendo ele residente, desde que seja insignificante. Então, na verdade, né, o ministro Marco Aurélio, na primeira turma, o STF ele reconheceu que o valor econômico do bem furtado era muito pequeno, mas olha, como eu disse, você tem que saber por quê, né? Como o réu era reincidente, uma vez de absolvê-lo aplicando o princípio da insignificância, da bagatela, utilizou esse reconhecimento para a pena restritiva de direito. Então, essa construção, né, ela é muito interessante para uma prova oral, para você explorar ela, né? Muito interessante mesmo. Então, a favor, né, da aplicação do insignificante ao reincidente, né, você tem que ver se a natureza jurídica é de causa exclusiva, de tipicidade, né? Deve ser analisado o fato e não os atributos do agente. Por quê, professor? Sob pena de utilizar o direito penal do autor, né? A gente usa o direito penal do fato, não do autor, de hipótese nenhuma, né? O fato não poderia ser típico com uma pessoa e atípica para outra. Você tem que ter essa noção. Não pode ser típico para mim e típico para outra, né? Ou é típico ou não é. O momento de analisar as constituições da gente é eventual e futura fixação da pena, né? Então, você tem que ver se o ato é costumático, deletivo. Então, quando você faz um meio de vida, né? Você faz um meio desse de vida, deixa eu passar aqui, né? Até poderia ser insignificante, mas todo, né? Isso seria reprobidade e ofensividade. Ou seja, assim, quando você faz um meio de vida, né? O furto, essas coisas, você começa a ter ali a reprobabilidade, né? E a ofensividade da sua conduta. Tira, né, essa questão e foge um pouco do princípio da bagatela. Então, espero que aí nos tribunais você tenha gostado, a gente dúvida, né? Entre em contato com o e-mail, a gente tem meu WhatsApp pessoal, que é se você é de outro estado, é o 21 99-385-0375. A gente sempre está aí conversando com alunos, graças a Deus, né? Então vamos trabalhar com coisa mais específica, o princípio da reincidência, isso. Então vamos lá, o princípio da reincidência e o furto qualificado, né? Via de regra, entende não ser possível. Os dois tribunais. Eu falei que o princípio da bagatela é uma construção jurisprudencial do STF e da STJ, né? Então, via de regra, não é possível. Via de regra, no entanto, né, o plenário do STF, né, analisou uma questão e criou uma tese, né? Então, vamos lá. Em regra, não se aplica.
É o princípio da eficácia, o furto qualificado, salvo quando presente circunstâncias excepcionais que recomendam a causa, né? Então, num primeiro instante, né, a medida da presença da furto na primeira vista, a medida, né, que você olha na primeira vista não cabe, mas as circunstâncias podem demonstrar, né, a ausência da levividade, da lesividade não saiu do fato imputado. Então, há essa recomendação. Então, qual um caso concreto, né? Nós temos também um caso concreto pelo STJ, né? Que, exemplo, só vou omitir aqui o nome, né? Janaína e Bárbara, em concurso de pessoa, subtraíram 2 potes de linguiça, etc e tal. Estavam ali com um furto qualificado, mas a ação deu R$ 70, né? Então, como regra, né, tem sido rechaçada, mas a ofensividade e reprobabilidade da conduta foi mínima, né? Então, a análise conjunta de circunstâncias, isso que é interessante, né, demonstra a ausência da lesividade do fato. Então, na verdade, né, eles estão brigando. Nem o STF se entende. Dependendo do troço, nem o STF se entende. Então, na verdade, a questão de turma, o plenário não fixou tese, STJ tem questão dispare, né? Então, realmente, você tem que estar atento a isso. Tá? Não tem como. É muito bom quando o professor fala, a tese é essa. Mas eu acho também que se você tiver um pouco de paciência e devagar, né? Não é devagar, né? Como português, indo devagar sobre o assunto, você vai ter realmente também um material muito bom para a segunda fase, essas coisas. E também compreendendo a expressão, porque você mata muita coisa na prova objetiva também, né? Porque quando vem sempre, só adota essa teoria, você, opa, tem alguma coisa estranha aqui, você liga o radar, né? Insignificância e bem difuso, né? Toda regra não pode, né? Entendendo que não há o princípio da insignificância, né? Então, o mais rígido que nós temos nos tribunais é essa questão, um dos comportamentos mais rígidos, né? Que é a insignificância sobre os bens difusos e coletivos. Aí são muito rígidos que não existe, mas eu ouso falar que pode ter caso isolado. Então, por exemplo, tráfico de drogas. Não há princípio Não há, por ser tratado de crime de perigo abstrato, ou seja, presumido, não tem como. Apreensão de munição em quantidade, né, não considerada insignificante. Não tem como, munição apreendida, né? Então, na verdade, tem uma questão da prova Delta do Espírito Santo de 2019, que foi cancelada, que ela diz assim, né? Foi considerada correta essa afirmação, né? Ainda que com pouca quantidade de droga, o princípio da eficácia não incide, né, no crime de tráfico de droga, não sendo fundamentado a recomendação por atipicidade, ou seja, é óbvio, não tem como, né? O núcleo do time, o núcleo do tipo do tráfico de droga ali no 33 é 15 verbos, então não tem como, né? Agora, uma coisa que tem um julgado distinto é o porte de droga para consumo pessoal. Por quê? Amplamente majoritário, mas jurisprudência da TJ não tem, porque é crime de perigo abstrato. Né? Amplamente, porte de droga. STF tem um procedente isolado, né? Que não indica posição consolidada. Então, STJ não cabe e STF. Crime de moeda falsa, inaplicabilidade, ainda que seja uma única falsa. Por quê? É a fé pública que está ali sendo questionada. Então não tem como, sabe? Não tem como. Esse time não tem como. Crimes ambientais, muito complexos. Muito complexo o princípio da bagatela no sentido dos crimes ambientais. Por quê? Né? Em regra, são direito difuso, né? Não se aplica, mas, no entanto, nos crimes ambientais a regra é invertida, né? Uma vez que o Tribunal Superior adota como regra a possibilidade. Então, a gente tem várias questões, né?
Então, exemplo, foi possível a aplicação da insignificância, os crimes ambientais, né? Tendo que ver a análise concreta, né? Agora, exceção à regra específica dos crimes ambientais, né? Pela jurisprudência ampla ali, né? Do STF e do STJ. Deixa eu ver se eu acho aqui. Um minutinho. Que é o seguinte. Achei aqui. Em regras, não se aplica, né? Então, assim, é possível, mas não se aplica esse princípio, o crime de pesca ilegal. Só que tem também decisão infavorável. Então, ou seja, se você quiser abrir, eu vou ler para vocês, o artigo 34, caput combinado com o parágrafo 2 da Lei 96 de 98, ele diz assim: pescar em período na qual a pesca seja proibida em lugar interditado por órgão. Detenção de 1 a 3 anos, porque a pesca quantidades superiores também vai, né? Então, teve um caso concreto de uma pesca de 7 quilos de camarão no período de defesa e não foi permitido, né? Foi o Marco Aurélio à época. Eu também 800 metros de rede, né? Apesar da redução utilizada, né, ter esses julgados nesse sentido de não darem realmente, né? A gente vê que o princípio da bagatela não está sendo aplicado, principalmente no artigo 34, né? Agora, a hipótese que a jurisprudência flexibiliza a pesca ilegal, olha que coisa doida, né? O informativo 602 do STF, da STJ, né, em 2017, ele vai falar que, de forma excepcional, pela aplicação do princípio da significância de pesca ilegal, né, teve uma hipótese de um cara que pescou um único peixe e devolveu esse peixe ao rio, não havendo prejuízo. Eu acho que essa matéria mostra você como que os tribunais são rígidos com a pesca ilegal. Porque chegou a discussão ao STJ. Ou seja, tem aqueles pescadores, né, que eles chamam de... Tem um rapaz até bom, o Monstro do Rio, né, na Discovery, no Gênero, né, que eles tiram só foto, né? Mas mesmo assim, houve realmente disso, né, de pescar e devolver. Houve absolvição, mas essa pessoa, por alguns momentos, passou um perrengue. Então, para você ver como os tribunais são rígidos, né? Outra questão também, né, no período de defesa, é complicado, né? Uma pessoa flagrada sem nenhum peixe efetivamente pescado, mas portando consigo os equipamentos de pesca, né? E num local onde a atividade era proibida. Então, nesse caso, houve o princípio da bagatela, mas é algo que eu acho que pode complicar você numa prova que tenha direito ambiental, para o IBAMA, para o MPF, até mesmo para a magistratura. Você tinha que se ater muito nisso. Em prática não pode, né? Artigo 34 ali da lei ambiental, mas tem esses casozinhos, né? Então vamos lá, insignificância nos crimes tributários de descaminho, né? Eu sei que eu estou sendo chato, uma questão aqui, mas a função do professor é ser chato, correto? Essa é a questão do professor. Porque, em regra, não aplica os crimes federais, né? De descaminho, que também é um crime tributário, né? Mas a gente tem que toda hora falar, em regra. Então, toma cuidado se a questão for na primeira. Em regra, há exceções, você tem que ater como a pergunta vem. Você tem que se ater como a pergunta vem na sua prova, né? Agora, o crime de descaminho, né? Ele tem sim exceções. Qual é essa exceção? Olha só. A Lei 10.522 de 2002, é uma lei federal, ela diz lá no seu artigo 20, não me engano, né? E tem uma atualização na portaria 75 e 130 do Ministério da Fazenda. O que essa portaria diz? Né? Que não se cobra os créditos tributários federais quando a dívida for menor, o limite for de R$ 20.000. Então, o princípio da insignificância, né, ele foi construído nesse sentido. Olha,
Se a União, né, o valor máximo é de 20 mil, né, esse valor já é o máximo ali aplicado, então na prática não tem princípio de significância para descaminho em crime tributário, mas há nos tribunais, tanto com o STF quanto o TJ, né, em cima disso. Por que disso? Qual foi a questão? Olha, se a fazenda, né, o próprio credor nem cobra esse dinheiro, ele não vai nem a juízo, como pode o direito penal, que é o último ratio, puni-lo, né? Então, foi esse raciocínio que construiu. Agora, o porquê também da fazenda pública não cobrar, né? É porque ela fez um cálculo, tipo assim, se eu for cobrar toda pessoa que me deve menos de 20 mil, suponhamos, esses dados estatísticos eu não tenho, mas é tipo assim, eu tenho 20 milhões de pessoas, eu não vou ter demanda, eu não vou ter varas para isso, né? Vai sobrecarregar o judiciário, eu não vou ter procuradores para isso. Então, o custo da máquina pública de ter que fazer um concurso é bem maior. Mas isso, de alguma forma, né, é o que privilegiou. Então, nos crimes de menos de 20 mil reais, isso pode alterar? Pode. Se a portaria do Ministério tiver outra portaria do Ministério da Fazenda, diminuindo o valor, aumentando, o procedimento dos tribunais com certeza vai. Respeitando, obviamente, né, ali é o Red Tape Act, ou seja, se o crime aconteceu naquele período da portaria, obviamente vai estar englobado nela. O valor, agora, essa é a pérola de ouro. Esse valor de 20 mil reais, ele não está atrelado aos crimes tributários estaduais. Não estão. Por quê? Porque nada impede que lei estadual, né, adote outro valor, 5 mil, 10 mil. Agora, o que está acontecendo é o seguinte, na inércia, o Estado não fala nada, mantém esse teto. Mas então, se você for perguntar do candidato no Rio de Janeiro, né, houve uma questão em que havia um crédito tributário de 20 mil reais, obrigatoriamente pela lei federal? Não, pela lei federal não. Você tem que ver se o Rio de Janeiro tem, se São Paulo tem uma lei que diz outro valor, né? Para que você tenha que ver se você vai ter a tipicidade material ou não no caso dos crimes tributários, né? Agora, interessantíssimo, não se aplica o crime de contrabando, né? Não se aplica. Não confunda descaminho com contrabando. O contrabando, né, ele é mais do que uma sonegação, ele é uma mercadoria proibida. Não é mera sonegação de imposto. Né? Então, o bem jurídico tutelado não é a questão financeira doente, mas também a saúde pública, incolumidade pública, uma vez que o Estado, né, por motivo de saúde pública, né, proíbe a importação. Ou seja, traz uma vacina que aqui é letal, traz uma planta que aqui vai destruir, traz um animal. Né? Quanto caso, tivemos um caso em Brasília de cobras, né? Acho que até não, nem vi se o rapaz foi a óbito. E esse rapaz, né, trouxe um monte de cobra que não convive aqui. Imagine só você soltar piton, né, em parque aqui público. Em 3 anos devora toda a flora, fauna e cria um risco absurdo, porque uma espécie que se multiplica muito. Então o contrabando em si, ele tem uma dureza maior. Tanto que se você for lá no Código Penal, então o contrabando não existe. Agora, tem um caso isolado no STJ. Que foi uma pequena quantidade de medicamento destinado para uso próprio. Então, ali, né, houve uma questão que mexeu com as pessoas, né, uma pequena quantidade de material e realmente houve essa quantidade de uso próprio. Então, nessa questão, houve, mas não tem. Né? Vamos lá, insignificância, bagatela, sempre flutua pelos nomes, né? Crimes contra a administração pública. STF não admite, mas possui decisões recentes, ou seja, ele não se entende. STF tem um entendimento sumulado, né, negando a aplicação, a súmula 599. Né?
O princípio da insignificância é inaplicável ao crime contra a administração pública. Agora, você tem que ver que tanto o STF admite os crimes contra a administração pública praticado por particulares, né? Porque isso é interessante. Os crimes dos particulares cometidos contra a administração pública estão ali tipificados, né? Mas ali foi uma questão de topografia errado no Código Penal, né? Então, ou seja, os crimes praticados por particulares, né? Exemplo do descaminho, né? É um crime tributário, mas está topograficamente ali. Então, cuidado com isso na prova oral. Você tem que especificar. Não tem casos lá no STF, tem a súmula do STJ, né? A súmula 59, mas nós temos que ver que há casos ali em que a topografia do Código Penal incluiu ali alguns crimes que pode ser, mas não é porque é crime contra a administração pública, né? Formativo 742 agora, de setembro ou agosto de 2022, né? Ela admite excepcionalmente a aplicação do princípio da insignificância, crime praticado em prejuízo da administração pública, quando for íntima, né? A lesão, foi até a ministra Laurita, né? E mesmo com a súmula 599, ela diz que a subsidiariedade do direito penal não permite tornar o processo criminal instrumento de repressão moral, né? Com condutas típicas que não produzem efetivo dano. Então, é a única questão, né? Tem um HC, deixa eu ver se eu acho o número dele aqui, eu acho que é o 642-831 ou 832. É na quinta turma da STJ, né? Que ele fala o seguinte: o alto grau de reprobabilidade da conduta do cidadão que oferece dinheiro ao agente de trânsito, né, para evitar o exame para fundo, é suficiente para impedir o princípio da insignificância, né, e a consequência, a absolvição. Então, ressalto que uma das peculiaridades do caso em tela, depois da tentativa de suborno, o exame de economia deu resultado negativo, né? No entanto, a circunstância não foi suficiente, não é suficiente para tirá-lo, né, do crime da questão do suborno. Então, questão de prova. Agora eu queria falar com vocês o princípio da eficácia e entendimentos jurisprudenciais. Isso é muito interessante. Por favor, seria um checklist, né, do que nós falamos aqui. Se puder anotar algumas coisas. Então, número 1, STF e STJ, para aplicação do princípio da insignificância, considera-se a capacidade econômica da vítima. Então, para aplicação, tem aqueles 4 elementos que eu falei com vocês, mas tem que se considerar a capacidade. STF e STJ admite a aplicação do princípio da eficácia em atos infracionais. Isso é, a gente vai bater muito aí nas áreas de legislação específica, né? Extraordinário. STF, o princípio da insignificância pode ser reconhecido mesmo após o trânsito em julgado, sentença condenatória. Cabe revisão criminal se o caso em voga não for marcado. Porque, na verdade, a ausência de defesa técnica causa nulidade. A sua ineficácia só causa quando há prejuízo. Então, você poderia tanto na questão anulatória, né? Também é uma questão de revisão, mas em si com a revisão. Muito interessante esse pulo do gato. Flanelinha é exercício da profissão sem registro competente. Então, flanelinha, que é um registro, né? O STF admite aplicação. Informativo 699. Eu não tenho nada da STJ, não. Eu não tenho, também você consiga. Vamos lá ver agora o flanelinha. Deixa eu só achar aqui. Tem outra coisa interessante. STJ e STF não admite o princípio da insignificância nos crimes contra a fé pública, mais precisamente no crime de moeda falsa. Nós já falamos de algumas coisas aqui, então na verdade é um checklist, né? Que a gente vai ter muito ao tribunal. Com todas as parênteses possivelmente aos 50 minutos de aula, pode ser editado lá pelas nossas amigas da C4. Não se aplica ao princípio da eficácia
os delitos praticados em violência doméstica em hipótese nenhuma. Não existe isso. Não existe um pseudo-empurrão, um pseudo-piranha, vagabunda, né? Desculpa as expressões, né? Porque são injúrias contra a mulher tipificadas. Não existe, você sabe que a hora que você sai do trabalho, mas foi de questão quente, ela não poderia se sentir intimidada, eu já fui buscar ela no trabalho, não se admite. Maria da Penha o legislador, os juízes estão fazendo um trabalho impecável. Eu vou tirar também todos os posicionamentos em tese, na breve aula sobre Maria da Penha, que vai ser muito interessante, né? Tráfico internacional, STJ, né, e STF, posição ao tráfico internacional de armas, né, e munições, não se aplica o princípio da insignificância internacional, né? De igual modo, né, é inaplicável os crimes de posse e porte de arma de fogo. Não tem como você arguir isso. Agora, uma coisa interessante, né, que na minha época, como aluno, não era. É a típica conduta daquele que porta de forma dipingente munição desacompanhada de arma. Quando saiu a lei, né, se você teve caso, eu não sei, não acompanhei, né? Mas às vezes a pessoa está ali pela defensoria, que é muito competente, mas é limitada, né? E com a sua estrutura humana, mas às vezes você tinha aquelas pessoas que gostavam, né? Botar bala de fuzil, fazer cordão, ou às vezes tinha no carro, né? Tinha a conduta, porque quando saiu a lei de desarmamento, né? Ela foi se aperfeiçoando há um tempo, foi para tem cada dia leis mais rígidas, houve até uma flexibilização com o governo Bolsonaro, acho que está tendo uma rigidez, isso daí, né, é a questão, cabe, né, aos agentes sociológicos, legislativos, cuidar disso. Então nós temos que ter essa noção, né, exata. Deixa eu só ver aqui. Tá, o microfone está bom ainda, está com bateria. Isso. Então isso é interessante, na minha época não era. Como aluno, né? Como professor já é. Crimes contra a vida, lesão corporal, crime praticado com violência, grave ameaça, crimes sexuais, tráfico, nenhum. Não vi nada no meu estudo. Porte de drogas para uso, de maneira majoritária, STF não aplicam a significância, mesma quantidade íntimo, né? Porque é um crime de perigo presumido, né? O bem tutelado é saúde pública. Há julgado isolado no STF, que eu já tinha falado. Mas não vi. Violação de direito autoral não se aplica, hein? Violação de direito. Tem um caminho que seria princípio da adequação social daquele pobre camelô que está sustentando a sua família, mas ao mesmo tempo o princípio da adequação social não tem um poder de extinguir lei, então, né? Mas não pode. Uma discussão um pouco mais aprofundada, né? Havia divergência entre o STJ e o STF, que é os crimes de apropriação indébita previdenciária, né? 68, que eu acho aqui, gente, 68A. Se eu errar, vocês me perdoam. Agora, tinha uma divergência, mas tanto o STJ como o STF é inaplicável, inaplicável o princípio da insignificância. Por quê? Porque o crime de apropriação indébita previdenciária, né, não é possível essa aplicação de maneira nenhuma, porque a previdência social, explicando assim, ela se autocusteia, né? Ela se organiza com o rateio. Então, se eu tenho, né, de alguma forma, né, assim, alguma coisa, não é como afirmar, né, que de alguma forma tem esse prejuízo, o sistema quebra. Sabe, o sistema previdenciário ele é muito protegido, nós vimos a luta aí, eu acho que foi o governo Bolsonaro que aprovou a reforma da Previdência, o governo Temer propôs, acho que o governo Bolsonaro, né, conseguiu no primeiro, quando o Rodrigo Maia era presidente da Câmara. Então, realmente é uma emenda muito difícil de você mexer. Então, a Previdência Social, além de ser um bem difuso, tá?
como eu já falei lá, que quase não se admite quando eu falei, ela tem que te autossustentar, né? Então, não tem como você ignorar isso, né? Então, realmente ela é alto, porque tinha aquela questão, mas o cara foi ali, recebeu um troço de um morto, um salário mínimo, né? Era um miserável, fulano, não cabe mais. Tá? É inaplicável. Crimes ambientais, eu já falei que é bem complexo, né? O STJ acha que é possível, né? O princípio da insignificância, devendo ser analisadas as circunstâncias específicas. O STJ já em situação de peste legal, né? Já se manifestou sim, ou seja, o STJ, o STF é mais rico, né? O STJ ele se mantém no sentido que tem que ver o caso específico. Já o STF, né, ele já negou uma situação, né, de uma pesca ilegal, um indivíduo flagrado com 3 pessoas, né, embarcação motorizada, já negou em caso aquele que eu falei de 7 quilos de camarão, mas depois ele começou a ter alguns posicionamentos. Então, no entanto, né, existem julgados no STF como na CJ aplicando. Então, ele é dividido. Melhor você voltar quando eu estava tratando ali, né? Mais uma questão. É possível aplicar o princípio da insignificância para a conduta de manter rádio clandestina? Não. STJ é pacífico, né? Tem até a súmula 606, deixa eu ver. Deixa ela aqui. Diz assim: não se aplica o princípio da insignificância aos casos de transmissão de rádio clandestina, se na internet, porque na verdade ela fere no artigo 183 da Lei 9472. É 183 ou 182? 183. Então não cabe. O STF flexibilizou mais um pouco. Na primeira turma diz que é inaplicável, né? Na segunda turma também se aplica, já tem decisão, entendeu? Ele vai para o mesmo caminho, né? Conduta minimamente ofensiva, não há risco social da ação, seja reduzido o grau de reprobabilidade, inexpressibilidade. Então, ou seja, eu tenho uma turma que é a primeira, né, adotando, deixa eu ver, a primeira turma não adotando e a segunda turma sendo flexível, né? Artigo 183 da Lei 9472, vai dar muita lei, 97. Informativo 672/2020, né, do STJ, que não se admite a incidência do princípio da insignificância na prática de estelionato qualificado por médico, que no caso do emprego, né, na questão pública, né, registra o ponto e se retira do hospital, né. O STF não, o Minos público ali causa, o que causa quando um médico ele vai lá, né? Primeiro, né, a classe médica ela é uma classe de admiração. Quem não admira um médico? Quem não tem um filho? Quem eu, né? 16 anos, primeiro vestibular, você é médico. Depois ele, graças ao seu estudo, seu labor, né, ostenta uma boa condição financeira, trabalham muito. Então, a reprovabilidade da conduta é muito grande. Dá asco, né? A reportagem que não era nem aquela questão, o cara vai resolver um problema, né? Porque o caso concreto, né? Poxa, eu registrei ali, mas tem um amigo que falou que dá conta, eu só fui resolver um problema cartorário. Não, o cara tá ganhando dente público, às vezes está atendendo no consultório, né? Então não tem como, não tem como. Então, a nível de STF, né? E fora que os médicos são de verba pública, então entra também para a administração pública, entre aspas, não seria nominalmente, mas os recursos são da organização pública. Então acho que só, né? Acho que foi legal. Né? Uma coisa interessante também, queria só trazer o último debate, é esse delegado, né? Pode aplicar um princípio de significância. Delegado promotor, né? Então, o STJ diz que não, só o juiz, isso é reserva jurisdicional. A questão é a reserva jurisdicional, né? Então, não há. Agora, a doutrina, se eu não me engano, Kleber Masson
Bittencourt, não sei se ele fala, o Rogério Greco, mas Kleber Massa eu sei que ele fala. Ele vai falar que o posicionamento encontra entendimento pelo simples fato, né? Se o fato é típico para o juiz, também é para o delegado. Mas eu concordo com você que há um caminho, né, nessa questão. Agora, por que isso torna relevante? Né? Porque há alguns estados que já dão orientação. Por exemplo, São Paulo e Rio, por exemplo, né, tem um seminário, né, que foram aprovados súmula que orienta a situação dos delegados nesse sentido. Né? Então você tem que ter uma noção disso. Mas, delegado, pode aplicar o princípio da insignificância? Não, juízo de atipicidade. Prende o cara que roubou uma galinha e o judiciário, que é a audiência de custódia, homologa ou não. Doutrina, Kleber-Masson, não vou falar o Rogério Greco, eu não estou lembrado, não admite. Tá bom? Agora vamos falar uma coisa aqui interessante, né, para finalizar mesmo. Ai, passando de 1 hora já aqui, que é a questão da infração bagatelar própria, né, bagatela própria e bagatela imprópria. Né? Então, o que seria isso, professor? Vamos lá. A bagatela própria, né, que é o princípio da insignificância, a situação já nasce atípica, ou seja, o fato é típico, a tipicidade material. O agente nem deveria ser processado, o fato já é típico, né? Não tem previsão legal no direito brasileiro. Eu sei que você, de repente, quando eu falei, poxa, olha, a princípio da tipicidade, ele tira, né? O princípio da bagatela, ele tira a tipicidade material. Então você, pô, mas ele é fato atípico, com atividade material, né? Nem deveria ser processado. O senhor falou que o princípio da bagatela exaure, sim, mas ele exaure um processo e com o princípio da reserva legal do juiz de sentença. Então, o princípio que é adotado, né, não é o princípio igual ao princípio da insignificância, é o princípio da relevância penal do fato. Então, ou seja, a situação nasce plenamente relevante. O fato é típico do ponto de vista formal e material. Aquilo que eu falei, ele pode ser típico para mim, típico para você, né? Agora, em virtude de circunstância, né, a pena se tornou desnecessária. A gente tem que ser processado, né? E depois o juiz vê a necessidade da pena. Esse está homologado, né? A doutrina bota muito o artigo 59 do Código Penal para homologar isso, né? Então, até o falecido Luiz Flávio Gomes, ele vai falar o seguinte, né? Este instituto ele possui fundamento, né, no direito brasileiro, né, quando no artigo 39, né, que prevê que o juiz deverá aplicar a pena conforme a necessidade suficiente, reprovação e prevenção do crime, né? Então, agora, a bagatela imprópria, né, como nós já falamos aqui, que seria, né, a relevância, né, já foi adotada por tribunais, acho que eu seria redundante, porque ela, ela é nascida, né, ela é oriunda de decisões, de construções jurisprudencial. Simplificando, professor, princípio da insignificância ou da bagatela própria. O fato já nasce atípico com a tipicidade material. Natureza jurídica, bagatela própria, caso supralegal, extinção de tipicidade, devendo ser analisado sabe, com o princípio da fragmentariedade, intervenção mínima. Princípio da insignificância imprópria, né, que é análise do caso concreto. Ali você vê, o juiz vai reconhecer ou não. Então, esse que é a nossa questão. Queridos, eu espero que você tenha gostado muito, espero ter colaborado. Próximo estudo, eu estou pretendendo algo sobre delação premiada, todos os aspectos. Estou preparando também um material aqui sobre Maria da Penha e organização criminosa, tá? Um beijo de coração de todos. Eu não pedi no começo aqui, eu queria até fazer uma propaganda da C4, né? Você aí que gosta, está gostando do vídeo, é uma agência top, né? Faz meus vídeos, são de amigas, aí se você quiser, entra e mandou alguma coisa pelos contatos, vai estar falando com eles. Então, como diz meu filho, né, que queria um canal do YouTube, curta, se inscrita, compartilha, te pede, né? Eu acho que ninguém faz mais isso, tá? Beijo no coração aí, sucesso a todos, hein? Fica com Deus.